Fala galera, aqui estou eu para mais um vídeo do nosso blog Futebol Argentino. Eu sou o Vinícius Falcão e antes de mais nada, começando o vídeo de hoje, foi mal aí, eu não pude fazer vídeo nesses últimos 2 dias porque a internet aqui de casa caiu, houve um problema aí um fio que foi cortado, sei lá o que é que aconteceu, e ficou todo mundo desse servidor meu aqui sem internet, inclusive eu, obviamente. A internet só voltou agora de tarde e eu não sequer entrei na internet nesses últimos dias e por isso eu não gravei vídeo. Mas eu vou tentar e vou gravar vídeos todos os dias que eu tiver internet, né? Sem internet é impossível, mas eu vou tentar ao máximo não deixar lacunas nesse sentido. Então, eu vou voltar hoje, me inteirei aqui já de algumas coisas na internet aí, desse tempo que eu fiquei sem entrar, e vi aí que o Ivo Máximo, todo mundo aí conhece dos blogs onde eu posto, dos blogs não, dos grupos do Facebook onde eu posto esses vídeos do futebol argentino. Todo mundo deve conhecer o Ivo Máximo, também torcedor da seleção argentina e da Bahia, ele inclusive, torcedor do Boca Juniors, do Vasco, do Vitória e da seleção argentina. Então hoje eu vou pegar aqui uma ideia dele, mas antes eu queria comentar que o Campeonato Argentino começou, né? Tá na sua segunda rodada agora, vai ser a segunda fecha, como eles falam lá. E hoje já teve o Huracan tá perdendo pro Quilmes de 1-0 e o Patronato perdeu pro Gimnasia La Plata. O Huracan tá jogando em casa, perdendo pro Quilmes de 1-0. O Gimnasia La Plata ganhou do Patronato fora de casa, gol do Niel. Já aconteceu esses dois jogos hoje. Amanhã e depois joga o Independiente, o Racing, o São Lourenço, o Boca e o River. Eu vou dar mais ênfase nos 5 grandes, eu acho. A não ser que algum outro clube se junte ali em cima a eles e algum deles caia muito, mas eu acho que mesmo assim eu vou falar dos 5 grandes. Eu acho que eu vou até inclusive convencionar de segunda a sexta um dia para cada clube. Talvez eu faça um sorteio, não sei como é que eu vou fazer para também não sei lá, não dá prioridade para um em detrimento do outro, enfim. Vou ver se eu seleciono um dia para comentar cada um, e aí cada dia eu comento o jogo de cada um, e no sábado talvez eu deixe para comentar assuntos variados, o campeonato em geral, enfim. Ou então pode ser que eu faça também assim, eu pego um dia para comentar sobre os rivais, né? Boca e River, Independiente e Racing. E aí eu pego o Huracan e o São Lourenço, que são rivais também. Aproveito e falo do Globo também, né? E pode ser que outro dia eu fale da dupla de Rosário também, o Nils e o Rosário Central. Enfim, deem ideias aí também, se inscrevam no canal para que eu possa futuramente fazer vídeos mais longos, e aí pode ser que até que eu resolva melhor essa questão, porque também o que pesa muito é a limitação de tempo, né? Que só posso fazer vídeo de 15 minutos porque o meu canal ainda não é registrado, sei lá como é que eles falam, verificado pelo Facebook ou pelo YouTube, foi mal. Então amanhã joga o São Lourenço joga contra o Defensa e Justiça fora de casa, o Racing joga contra o São Martín fora de casa, o Independiente joga contra o Godoy Cruz em casa, né? Domingo joga o River contra o Talleres, o River joga fora de casa, e o Boca pega o Belgrano na Bombonera no domingo também. Então aí eu vejo semana que vem, cada dia eu comento um jogo desse, e eu vou ver como é que eu faço, mas eu acho que vou acabar fazendo isso. Mais pra frente eu vou definindo como é que eu faço para comentar os principais clubes argentinos, vou ver um dia pro Vélez também, e talvez eu deixe o sábado para fazer um comentário mais livre do campeonato inteiro, enfim, trazer curiosidade. Domingo vai continuar sendo nosso quadro histórico, porque é mais fácil comentar a rodada ao longo da semana, né? E inclusive dá para comentar jogo sul-americano e tudo mais. Então aqui já indo pro gancho. Sim, antes de começar no gancho do Ivo Máximo, queria já que vocês deixassem pedidos para domingo, né? Domingo é quadro histórico, aí escolham em algum tema que vocês queiram. Qualquer tema histórico do futebol argentino, eu vou pesquisar, se não souber, né? Provavelmente eu devo saber de alguma coisa, mas vou pesquisar melhor e comento no domingo. Se não, eu escolho mesmo, mas peço para que vocês deixem aí pedidos. Tem um pedido do Demóstenes, né? Que eu fiquei de falar sobre ele. Mais cedo ou mais tarde eu vou acabar falando sobre a Argentina do Bielsa, né? De 1998 a 2004, mais ou menos, esse tempo. Falar sobre esquema tático, falar sobre as melhores formações, enfim, falar sobre esse período
a era Bielsa na seleção argentina, né? Que eu já falei sobre a era Bianchi no Vélez, depois posso falar sobre a era Bianchi no Boca, enfim, a era Ramon Dias no River, enfim, sugestões para vocês pedirem aí também. Se vocês me pedirem, eu vou ter que escolher, né? E não necessariamente um desses que eu citei, pode ser que eu escolha outra coisa. Agora, entrando mesmo no comentário sobre o texto que o Ivo Máximo fez, ele soltou esse texto no grupo do futebol argentino, para quem não conhece, né? Futebol sem o E antes do B, né? FUTBOL argentino, né? Esse grupo aí é o grupo de vários brasileiros, basicamente brasileiros que torcem para a seleção argentina, ou não sei se eu nunca vi um admirador apenas do futebol argentino lá. Todo mundo lá que está lá, pelo menos os que eu conheço, torcem. Esse grupo é inclusive bem antigo, já desde o Orkut, do final do Orkut, que a gente se conhece lá, tem até grupo no WhatsApp e tudo mais. Então, indo pro gancho do Ivo Máximo, o Ivo Máximo fez um texto onde ele fala que viu os jogos do Brasil e viu os jogos da Argentina. Ele ficou curioso, disse que ficou curioso para ver o trabalho do Tite no Brasil e acabou vendo os jogos do Brasil também. Segundo ele, e eu concordo nesse sentido, eu não vi os jogos do Brasil, mas eu concordo, o Brasil tem mais opções para montar um time, entre aspas, moderno. Ou seja, para montar um time onde o coletivo, a força coletiva se sobrepõe, porque o Brasil tem opções de meias que chegam, de laterais ofensivos, e ele consegue ter condimentos para ter cobertura e mesclar aí de vinda de jogadores, nesse sentido, fazer um futebol coletivo, fazer um futebol que não dependa apenas de individualidades. Inclusive, eu venho batendo na tecla, comentando a parte da Argentina, escrevendo nos grupos por aí, que o Brasil se ressentia justamente de um jogo coletivo. Porque o Brasil ele tem a característica de ter de ter treinadores que apelam à individualidade. E essa geração brasileira não é uma geração que tenha condições de ser uma geração individualista. É uma geração muito mais de coletivo, porque não existem individualidades desequilibrantes, muito desequilibrantes nesse Brasil. Só o Neymar. O único desequilibrante realmente é o Neymar. Agora, não vou entrar muito em detalhes da seleção brasileira, porque não me interessa muito nesse sentido aqui, porque o tema do canal é a seleção argentina. Então, indo para a seleção argentina, né, eu estou apenas pegando o gancho do Ivo Máximo, não vou entrar no tema da seleção brasileira a fundo, né, só superficialmente. A seleção argentina, para mim e para ele também, se ressente muito de duas coisas. E é por isso que eu achava que o trabalho do Martino na seleção argentina não era o ideal. Ou seja, o Martino não era treinador ideal, porque o Martino não sabe trabalhar se não for assim. Inclusive, eu até me surpreendi um pouco com o Martino no final do trabalho dele, porque ele teve momentos de conseguir fazer a Argentina jogar do melhor jeito possível, mas eu acho que ele é muito teimoso ainda. Parece que ele queria apenas criar uma confiança, uma base de confiança, uma fundação como um prédio, né, para sustentação, para depois usar a formação que ele queria mesmo, de fato, né? Como eu vinha falando antes do Balsa ser contratado, a gente não precisa de um treinador que seja mais empírico, que veja mais as coisas funcionando, e a partir das coisas funcionando ele comece a montar o time dele. Claro que ele vai ter um time inicial, óbvio, não tem como não ter um time inicial, mas que esse time inicial seja apenas um começo de trabalho, e que o time ideal dele, inclusive a formação ideal dele, venha com o decorrer dos jogos, que ele vá mudando, vai procurando aqui e ali, vai testando aqui e ali, e vai achando a formação, modelando o time ideal, a formação ideal dele. Que os jogadores falem para ele como vão jogar. Não, quando eu digo falem, não é ele conversar com o jogador, mas ele vê o jogador jogando daquela forma, e a partir daí começar a montar o time dele, o time ideal dele, digamos assim. O time ideal, que não seria o ideal no sentido de ter uma ideia e aplicar a ideia, mas de ver os jogadores executando uma ideia, e a partir daí ir garimpando, né, e prospectando possibilidades para uma escalação ideal, para uma formação ideal, para uma tática ideal, para funções ideais e tudo mais. Nesse sentido, eu penso que uma coisa já está bem clara na seleção argentina: o Messi é enganche. Por quê? Dou dois motivos. O primeiro motivo é porque o Messi é um jogador que, para mim, é o desequilibrante da seleção argentina. Para mim, eu acho que para todo mundo, né? Eu acho que ninguém vai discordar de mim. É o grande desequilibrante da seleção argentina. Então, por isso, ele precisa ficar mais próximo do gol. E o Messi não é um camisa 9.
indiscutivelmente ele não é um camisa 9. Ele já jogou de falso 9, mas camisa 9 mesmo, paradão de área, quando ele bate tudo, ele não é. Logo, ele precisa ser um enganche ou um falso enganche. Mas ele não há pontas, vamos dizer assim, pontas capazes de fazer aquilo que o Barcelona fazia. E mais do que não há pontas, não há laterais nem meias que cheguem. E esse é o segundo problema do Messi. Porque se usava muito o Messi, o Martino usou muito o Messi aberto pela direita, mas para que o Messi funcione, seja em que esquema seja, ele precisa começar numa função ou numa posição e acabar em outra. O Messi é sempre falso alguma coisa, né? Um falso ponto, um falso enganche, um falso 9. Preste atenção nisso, o Messi é sempre falso alguma coisa. Ou seja, o Messi depende muito do coletivo para jogar. Não só porque e isso acontece não porque o Messi dependa dos outros para jogar bem, mas é porque o time precisa de um encaixe para o Messi jogar. O Messi precisa de um encaixe no time para jogar, para fazer o time jogar. Não é para o time jogar para ele, mas é para ele jogar para o time. O Messi só funciona quando ele joga para o time. Ele não funciona jogando para si. É isso que eu quero falar. Quando o Messi não joga pro time, ele não funciona, o futebol dele não funciona direito. Então, como a Argentina se ressente muito de meias ofensivos que cheguem, como era, por exemplo, na seleção, ou na seleção do Barcelona, né? Na seleção do Barcelona, o Xavi e o Iniesta, por exemplo, e laterais como, por exemplo, o Daniel Alves, né? Dando um exemplo, homens assim, como a Argentina não tem jogadores com essas características, o Messi não pode ser um homem aberto pela direita. Porque para ele ser um homem aberto pela direita, ele teria que ter um lateral direito que desse a opção de abrir pela direita para poder ele vir para o meio e ele fazer o que eu acabei de dizer, né? Executar o que eu acabei de dizer, sair de uma posição e ir para outra. Então, como a Argentina se ressente muito desse tipo de jogador, ela não pode nem colocar o Messi aberto pela direita, por um lado, e nem fazer esse futebol moderno que eu estou falando. A Argentina hoje precisa fazer um futebol como o Brasil de antigamente. Ela precisa potencializar suas individualidades dentro de uma coletividade onde a defesa esteja dando sempre, vamos dizer assim, dando uma espécie de proteção, uma espécie de blindagem. Pronto, é isso, acho que a palavra certa é essa. Blindando, sempre sendo guarda-costas, né? Sendo o fiel escudeiro desses homens de frente. Porque nesse sentido, o que acontece? A Argentina quando as suas individualidades conseguem encaixar dentro de uma defesa segura, ela consegue render muito mais. O coletivo rende muito mais, mesmo sem ter uma coletividade de jogo, ou seja, onde todos precisem participar do momento ofensivo e do momento defensivo. Como é o Brasil, a ideia do Brasil do Tite, por exemplo, que é 9 jogadores defendendo e 6 atacando sempre. Então, assim, você vai ter sempre aí sempre 6 jogadores híbridos, né? Mais ou menos 5 ou 6 jogadores híbridos entre a defesa e o ataque o tempo todo. Você tem os dois laterais sempre indo e vindo e 4 meias que sobem e descem, né? São 6, na verdade. 6 jogadores sempre atacando e defendendo ao mesmo tempo, subindo em bloco. A gente não tem condição de fazer isso por quê? Porque não tem meias wingers pelo lado que saibam fazer isso, de fato. Não tem aquele homem aberto pela direita, aquele homem aberto pela esquerda que saibam dar essa totalidade no time. E mais do que isso, até pelos lados, até que você pode falar que tem lá, sei lá, o Lavezzi de um lado, Di Maria do outro. Mas você não vai ter, por exemplo, condição de ter o Messi como enganche nesse sentido, porque você vai ter que ter 3 meias fazendo o triângulo de base alta, né? E esse triângulo de base alta ele vai se ressentir principalmente de volantes que tenham chegada. Não é o caso do Banega, não é o caso do Augusto Fernandes, não é o caso do Craneviter, não é o caso do Mascherano, nem do Biglia, enfim, de nenhum jogador desses aí que você possa imaginar é a função deles. Então, assim, e nem laterais, principalmente a gente não tem laterais que saibam afunilar o jogo, que saibam, que não sejam apenas corredores, né? Os laterais argentinos são muito, como é que eu vou dizer, são muito simples. Mesmo os mais ofensivos, eles são mais simples, eles não têm essa complexidade de cortar para dentro, né? É isso que eu tô falando. Então, eu penso que a Argentina hoje tem que jogar num sistema mais vertical, é isso que eu sempre falei. Então é isso, esse é o ponto. Penso que a gente hoje tem que explorar o Messi e aí você escolhe o esquema, mas vê o que funciona melhor. Mas é um esquema mais vertical, linha de 4 ortodoxa, 2 ou 3 volantes, 2 pontas ou não, 2 homens na frente ou um homem na frente, enfim, você escolhe. Eu acho que é basicamente isso por hoje, pessoal. Amanhã eu volto comentando um pouco da rodada e é isso por hoje, valeu, um abraço, Vinícius Falcão, esse é o blog Futebol Argentino.
Tomara que amanhã a minha internet não caia. Valeu!